Da minha vida caminharei em vitória, em alegria. Todos em pé neste momento, recebamos o conferencista Marcos Feliciano. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tem algum pentecostal aqui nessa reunião? Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui nessa noite compartilhando deste momento histórico das Assembleias de Deus no estado do Acre, junto à Seimadec. E eu quero aqui, Seimadec, né? Quero aqui agradecer o convite que me foi feito e parabenizar, na pessoa do pastor Pedro, toda a convenção. Quero agradecer também a deputada Antônia Lúcia, que junto com seu esposo Silas Câmara me intimou para estar aqui. Eles não pedem, quando pedem eu tenho juízo e obedeço. Você pode estar lá, pastor? Eu falei, é o dia de culto na minha igreja, porque eu também pastorei. Disse, mas se é para atender a igreja do Senhor no estado do Acre, eu vou. Pastor Jonas, é um prazer estar aqui, ver o Senhor. Eu estive anteontem lá em Manaus, lá no Canaã, uma glória de Deus naquele lugar. E eu não sei se você está animado. O pastor Pedro disse para mim que não tem hora para acabar isso aqui. E eu estou empolgado. Lá no sul dizem que eu sou um pregador de tiro longo. Ou seja, quando eu começo a pregar, não paro mais. Então, se você quiser ir para casa agora, enquanto nós vamos orar, você tem liberdade. Dá tempo de assistir o Corujão ainda em casa. Se ficar comigo aqui, coruja você não vai ver não. Mas você corre o risco de ver a bombinha do Espírito Santo voar sobre este lugar aqui. Posso ouvir um grito de glória a Deus, essa igreja linda? Então, de pé como estamos, abra a sua Bíblia comigo agora, sem perca de tempo, na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, o versículo é o de número 9. Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero cumprimentar também todas as pessoas que nos assistem agora através da Rádio Boas Novas, através do site Acre Gospel, pessoal do Twitter aí, eu tenho 50 e poucos mil seguidores, acabei de postar uma foto, acordou todo mundo. Está o país inteiro assistindo pela internet agora, e eu falei para eles que o povo do Acre é pentecostal até o tutano dos ossos. Então, por favor, não me deixa passar vergonha, não. Os pentecostais que vieram, pode dar um grito de glória a Deus aí? Sonoplasta, salva o tecladista aqui, que ele não está aqui de enfeite não, ele me acompanha, é o levita que tange enquanto eu prego, então dê som no teclado dele, por gentileza, em nome de Jesus. Capítulo 2 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, versículo é o de número 9, está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não, a igreja não entendeu a leitura, eu vou ler de novo. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado só para aqueles que o amam. E quem ama o Senhor, dê mais um grito de glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, por gentileza, e pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado agora. Ficou difícil aí, companheiros? Se não tiver ninguém bonito o suficiente, vem pegar na minha mão aqui ou na mão do pastor Pedro, que está todo elegante aqui. Isso, aperte a mão da pessoa com carinho agora, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar, igreja. Senhor Deus e nosso Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai fazer trovejar sobre este lugar. Daqui a alguns momentos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, Senhor. Os que vieram se arrastando devido às lutas do dia a dia vão receber um par de asas e vão sair daqui voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra revelada, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui.
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Senhor, abre as comportas do céu sobre o estado do Acre nesta noite, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos comecem a descer entre nós e comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta hora, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco e fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E a igreja diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, mas com vontade, com vida, com vitalidade. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Eu prometo que não vou me delongar muito, mas também prometo que não saio daqui sem deixar tudo que Jesus colocou no meu coração. E eu estou sentindo a presença dele nesse lugar aqui. Eu assisti uma cena aqui que me deixou emocionado nesta noite, e eu ouvi da boca do pastor presidente da convenção, dizendo: pastor Marcos, há mais de 25 anos não acontecia o que acontece nessa noite. Tinha uma só vez, uma só alavancada, centenas de evangelistas tendo seu ministério reconhecido, sendo ordenados por essa convenção. Meus parabéns. Parabéns à convenção do Acre, e que todas as convenções do Brasil sigam este exemplo. Eu sei a dificuldade que é de você ter uma chamada, ter uma vocação divina, ter os sinais de Deus te acompanhando, e você não ter o crivo da sua convenção lhe reconhecendo. Eu me lembro que quando preguei a primeira vez no maior congresso de missões do Brasil, eu era diácono ainda, lá em Camboriú, e me apresentaram como pastor. E eu fiquei quieto, porque ninguém perguntou se eu era pastor. Então me apresentaram como pastor, e em espírito eu disse: eu recebo, tomo posse. Porque eu aprendi que profecia boa a gente recebe e guarda no coração. Amém, igreja do Senhor? E preguei no primeiro ano, e a agenda abriu, e comecei a pregar fora do país. Voltei o segundo ano na festa, como diácono ainda, mas colocaram meu nome de pastor, e eu recebi a profecia de novo. Já estava extrapolando todos os estados da Federação Brasileira, quando um pastor resolveu pedir a minha credencial. E eu falei: o que é isso, pastor? Que eu era do meio do mato, crescido na Vila Tatu, uma igreja pequena, não tinha a organização que tem as grandes capitais. Ele falou: mas qual é a sua convenção? Eu disse: eu sou do estado de São Paulo. Mas qual delas? Porque lá tem a Comadesp, tem a Confradesp, tem umas outras ESPs e a CEDISPEL. Eu falei: eu não sei não, pastor. Você não tem documento nenhum? Aí eu falei: eu tenho. Aí eu tirei minha carteirinha de diácono. Quando ele olhou, ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Você é um mentiroso. Eu disse: sou não. É assim, você fala para todo mundo que você é pastor. Eu disse: eu nunca falei para ninguém que eu era pastor. É as pessoas que me apresentam como pastor e eu fico quieto. Eu não minto, eu omito, porque eu aprendi que inteligência a gente usa no momento certo. Eu disse: mas se você não é consagrado, não é reconhecido, se você tem algum problema, então você está proibido de pregar aqui. E aí as portas do Brasil se fecharam. Então eu sei a dificuldade que é você ter uma vocação, ter uma chamada divina, e os homens não te darem crédito. Por isso eu me emocionei quando eu vi aqui centenas de homens tendo o seu ministério reconhecido, e com certeza a partir de hoje vão fluir no seu ministério com mais graça, com mais unção. E os senhores que aqui receberam esta oportunidade, façam valer a pena. Agarrem o diabo pelo chifre, se preciso for. Esfregue o focinho dele no chão e mostre a essa cidade, a esse estado, que as Assembleias de Deus nesse estado ainda tem fogo até no tutano dos seus ossos. E os nossos obreiros honram o centenário desta igreja debaixo de um Pentecoste verdadeiro. E a igreja que concorda comigo, dê mais um grito de glória a Deus aqui, por gentileza. O texto que o Senhor me inspirou nesta noite para pregar é um texto de difícil interpretação, é um texto de difícil comentário, até porque é um texto que narra o pensamento, a filosofia de um dos homens mais sábios do seu tempo, que passou a sua adolescência toda na Universidade de Jerusalém, aprendendo aos pés do Dr. Gamaliel. Eu falo do ex-trabalhador de César e dos Neros da vida, e que depois tornou-se o braço direito do Evangelho de Cristo, ex-Saulo de Tarso, agora Paulo de Tarso. Esse homem que tinha no seu tempo inteligência, que tinha no seu tempo a abrangência de conhecimento, porque a sua mente era algo
fenomenal, teve a graça oportuna de se encontrar com Jesus no caminho da estrada da cidade ainda hoje existente, a mais velha do mundo, Damasco, e por Jesus Cristo foi vocacionado. Depois de conhecer um pouco a história dele, você vai entender por que o próprio Cristo, e somente o próprio Cristo, teve a coragem de apostar na vida daquele homem. Nenhum dos homens da igreja daquele tempo, a começar do maior profeta que era Ananias, ao receber a revelação de Deus do endereço que ele deveria descer, que era uma tal rua chamada direita, na casa de um tal Simão curtidor, ele já vai preparado, mas de repente ele resolve perguntar a Deus qual é o nome do homem que ele vai consagrar ao ministério da igreja de Jerusalém. E Deus empolgado, Deus feliz, Deus animado com o obreiro que ele vai consagrar, diz para ele, o nome dele é Saulo de Tarso. E quando Deus diz o nome dele, o profeta ungido, cheio do Espírito Santo, já com o chifre do azeite na mão, com a mão na maçaneta da porta, abrindo para sair, fecha a porta de uma vez, põe o chifre no lugar, olha para o céu e diz, Senhor, calma aí, vamos conversar. Esse aí é aquele, lá do céu Deus dizendo, é aquele mesmo. Mas é aquele que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Esse aí, Ananias, é ele que eu vou consagrar. Mas é aquele que recebeu cartas da igreja, entre aspas, do judaísmo, e que recebeu também a imposição do governo de Roma para destruir a fé que nós professamos. E Deus do céu dizendo, é esse aí que eu vou consagrar. De repente Ananias olha para o céu e diz, Senhor, mas esse homem não vale nada. Esse homem não presta para nada. Imagino Deus se ajeitando no trono, segurando as mãos para não matar ele fulminado. Imagino Deus pensando consigo e falando com a Trindade no céu, dizendo assim, por que ele está pensando? Eu não estou pedindo o conselho dele. Eu não estou pedindo o apoio dele. Eu não pedi para passar pelo crivo dele. Eu não estou pedindo a opinião dele, nem o conselho dele. Eu estou dizendo a ele, desce e consagra o rapaz. Mas se ele não presta para você, Ananias, deixa escrito na palavra e passe até chegar na mão de um escriba que escreva a história, para que a igreja do futuro saiba que o meu pensamento não é como o pensamento dos homens. Porque se esse homem não presta para vocês, para mim, ele é um vaso escolhido, diz o Senhor dos Exércitos. Quem acredita que Deus ainda faz isso? Então, por gentileza, comece a se alegrar nesta noite. Não fique me olhando com esta cara feia, com esta cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, era para eu estar estado aí na frente, olha. Eu estava quase tudo certinho, mas não passei por isso. Aquela pessoa me bloqueou, aquele obreiro, por questão pessoal, não me deixou chegar. Amado, deixa eu te dar um conselho. Calma, guarda o seu coração, aquieta-te. O que é seu e o bicho não come. O que é seu não tem demônio na terra que tire. E cá para nós, aguenta, a consagração você já tem, só falta a ordenação. Pastor, o senhor é maluco? Não, eu só conheço a Bíblia. Eu repito, a consagração você já tem, só falta a ordenação. A ordenação vem da horizontal, mas a consagração vem da vertical. A consagração já desceu sobre você. Agora aguenta o tranco e aproveita o momento para dar um glória a Deus e desfazer esse rosto triste aí. A igreja concorda comigo? Então levante a mão direita, por gentileza, chacoalhe a mão direita com carinho e respeito. Obrigado aos que me obedecem, aqueles que não me obedecem, não sei o que você está fazendo aqui. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado agora com carinho e respeito. E se alguém reclamar, fala, o médico falou para não contrariar o pastor Marco, que não anda bem na cabeça não. Isso, sacode a pessoa até ela ficar irritada agora, por gentileza. Aproveita para acordar, tem gente que nem para fazer isso presta, gente. Sacode o irmão, pelo amor de Deus, sacode ele. Diga para ele, Deus te trouxe aqui para isso. Não, grita, diga, foi para isso. Sacode de novo, diga, para isso. Sacode com força, diga, foi para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua chamada, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família. E se tem algum pentecostal da gema, rasga o peito e dá um grito para acordar a cidade toda. A história dele começa assim. Mas quando eu vejo Paulo pegando a sua caneta tinteiro, a sua pena e um nanquim e um papiro, e estando na cidade de Éfeso, a igreja maior, mais bela, mais poderosa e rica que ele havia plantado, em um momento de devaneio ou em um momento de saudosismo, sentiu ele falta do culto da igreja de Corinto.
E então ele escreve uma carta à poderosa igreja de Corinto. O que Corinto tinha, nenhuma das outras igrejas por ele plantadas, nem Tessalônica, nem Colossos, nem Éfeso, nem Antioquia, nem a igreja da Galácia, nenhuma das igrejas tinha o que Paulo havia plantado e ensinado à igreja de Corinto. Também pudera. Quando Paulo planta a igreja de Corinto, ele vem numa unção doida. Ele está irado contra o inferno. Fazia 14 anos que os irmãos da igreja de Jerusalém haviam abandonado ele na cidade de Tarsis. Logo após a sua consagração pelo Senhor, ele começa a ministrar e a pregação assusta as pessoas de Jerusalém. O alto clero do ministério se reúnem, chegam à seguinte conclusão: é melhor tirar esse moço daqui, porque ele tem aquilo que nós não temos. Ele tem o que nós temos e tem aquilo que nós não temos. Como assim, pastor? Esse moço tem, além da chamada divina que todos os outros apóstolos tinham, ele tem a cultura do conhecimento, porque nenhum dos outros apóstolos teve a oportunidade de passar 10 anos estudando aos pés do maior teólogo do seu tempo, que é Gamaliel. Então, quando Paulo vai pregar, ele prega com graça que os discípulos tinham, mas ele prega com um conhecimento que deixa todo mundo de queixo caído. E ao invés daquela igreja de Jerusalém se apaixonar por ele, apostar no ministério dele e dizer: vai ser um grande homem, ele se reúne e diz: é melhor a gente mandar esse rapaz embora daqui, porque a chamada dele é meio diferente, ele vai começar a ofuscar o nosso brilho. E enviam ele para a cidade de Tarsis, dizendo a ele que é só por um período até a poeira abaixar. E cá para nós, senhoras e senhores, quanto tempo será que leva para um escândalo desaparecer? Para uma poeira baixar? Quanto tempo será que leva para aquilo que estava caído ser reerguido? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Houve um tempo que lá em São Paulo a nossa convenção estipulou 10 anos para qualquer obreiro que tivesse tido uma queda fatal. Ou seja, eram 10 anos para que a poeira se abaixasse. É tempo para chuchu. Mas Paulo sofreu mais, porque abandonaram ele durante 14 anos. Quantos anos, igreja? Cotovelo, irmão do lado, diga: você aguenta esperar tanto tempo? E você ainda acha que está sofrendo, irmão? 14 anos abandonado, ninguém se preocupou se ele ia comer, se ele ia beber, se as pessoas iam recebê-lo bem. Ele sai de Tarsis como o filho querido da cidade, o menino que estudou aos pés do doutor Gamaliel, o poliglota, o filósofo que consegue, anos mais tarde, disputar teologia e filosofia com os epicureus, com os estoicos. Agora o rapaz volta como persona não grata, porque ele volta como herege. Ele entra na cidade seguindo a igreja que ele foi mandado destruir. Ele entra na cidade e a família que era da aristocracia judaica não o recebe. Então ele, que é um homem de conhecimento, é obrigado a pegar uma agulha de tricô e aprender a costurar tenda para não morrer de fome. Onde é que você acha que ele arrumou anos mais tarde argumento para dizer aos crentes: vocês não podem se desviar por qualquer coisa, vocês não podem se afastar porque pisam no seu calo, porque perseguem você? E ele grita: nada me separa do amor de Cristo, nem a profundidade, nem a altura, nem o ter muito ou padecer necessidade, porque eu conheço Jesus não de ouvir falar, mas de experimentar a presença dele. Tem alguém que conhece Jesus desse jeito aqui? Então me ajude aí, dando um glória a Deus mais alto do que esse. Então, quando Paulo é recebido por Barnabé, que é um presbítero rico, que foi consagrado, ou foi ordenado ao presbitério por causa, na época, do seu alto dízimo, ele então é enviado para uma igreja chamada, da cidade de Antioquia, uma igreja pequena, pobre. Os membros da igreja de Antioquia tinham a cor da sua pele um pouco mais acirrada. Eram homens e mulheres de pobreza acirrada, e nenhum dos grandes e notáveis apóstolos queriam pastorear aquela congregação. Então, para deixar o irmão feliz, enviam Barnabé. Só que esqueceram que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E quando Barnabé foi orar, ele confessou: Senhor, eu estou indo, mas eu não sei pregar, eu não tenho chamada para pastorear, mas estão me mandando e em obediência à minha igreja eu vou, mas sozinho não dá para ir. É aí que o Espírito Santo vem no ouvido dele e diz: já preparei um companheiro para você. O endereço, anota aí: cidade de Tarsis. Você vai entrar e vai procurar um homem de 1,5 metro, cabeça gigante, calvo. Há quem diga que ele é caolho e manco de uma perna. Não se assusta com a feiura dele.
Não olhe para a aparência dele, porque o que está dentro dele, nenhum homem do seu tempo tem. Porque eu o escolhi a dedo. Procure por Paulo, e você vai descobrir quem é ele. Diz a história que quando Barnabé entra naquela cidade e começa a perguntar: alguém conhece Paulo? Alguém conhece Paulo? E as pessoas começam a dizer: ah, o homem de coração pesado. Ah, o homem de rosto fechado. Ah, o homem que é amargo. Porque as pessoas acusavam ele de ser amargo, mas não entendiam por quê. 14 anos abandonado por aqueles que deveriam cuidar de você. 14 anos abandonados por aquela igreja que prometeu que ia te levar ao ministério quando você tinha uma chamada. 14 anos esperando e ninguém vem te procurar. Não tem ser humano que aguente com o coração aberto de novo. Foi doloroso. Quando Barnabé encontra a tenda de Paulo, a tradição conta uma história linda. Diz que quando Barnabé entra, ele não faz a rodeios. Ele diz: irmão Paulo, fui revelado pelo Espírito que é chegado o tempo do seu ministério nascer. Vim te chamar, o senhor está pronto? Paulo não responde, ele simplesmente se levanta e começa a desmontar a tenda inteira. Vai para o lado de fora, amarra tudo no dorso de um dromedário, de um camelo. Com o apoio de uma escada, sobe em cima do camelo e grita: irmão Barnabé, vamos embora. Eu estou atrasado, tem 14 anos. Faz 14 anos que eu estou no óleo. Eu quero agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e mostrar que quem tem chamada, no tempo de Deus, a chamada acontece e não tem quem bloqueie ou pare ela. Aleluia. Agora olhe para o seu irmão e diga: aperte o cinto, porque nós vamos decolar. O que eu vou falar agora é uma teologia um pouco mais alta, então eu quero que prestem bastante atenção. Quando o apóstolo Paulo ao lado de Barnabé entram pela cidade de Antioquia e começam a ministrar, começam a acontecer coisas extraordinárias que nenhum dos apóstolos nem discípulos de Cristo haviam visto ou presenciado. Sinais mais poderosos do que o próprio Senhor havia feito. Havia chegado o tempo de Jesus cumprir a palavra dele, dizendo: se crerem, farão os sinais que eu faço, mas farão sinais maiores do que aquele que eu faço. E quando Paulo começa a ministrar na igreja de Antioquia, alguns sinais que tinha na igreja de Jerusalém, onde Barnabé congregava, aconteciam em Antioquia. Só que de repente começam a acontecer sinais mirabolantes que em Jerusalém eles nunca tinham visto. Imagine você que está Paulo pregando e Barnabé se lembra, lá na nossa igreja de Jerusalém eles pregam assim também. E de repente, no meio da pregação de Paulo, os crentes começam a levantar a mão e começam a falar em línguas. E Barnabé começa a dizer: em Jerusalém tem isso também. Pedro prega, João prega, os discípulos pregam e Jesus batiza e os crentes começam a falar em línguas estranhas. Ele começa a dizer: estamos no caminho certo, mas de repente, no meio das línguas estranhas que estouram no meio da igreja, o pregador baixinho, calvo, de 1,5 metro, para e diz assim: irmãos, o que aquele irmão ali falou em línguas, na nossa língua original é isso, isso, isso e isso. Ninguém entendeu nada? Eu volto. Na igreja de Jerusalém os crentes falam em línguas. Na igreja de Antioquia também falam em línguas. Mas na igreja de Antioquia acontece algo que nem em Jerusalém havia acontecido. No meio daquelas línguas estranhas, levanta Paulo dizendo: esse irmão aí falou isso, isso e isso. Paulo interpreta as línguas. E a igreja para. Barnabé olha para ele e diz assim: o que é isso? Que doutrina estranha é essa? E Paulo diz: não é doutrina estranha. Eu aprendi com o Senhor aquilo que também vos ensino agora. Os meus pais na fé, que deveriam ter me ensinado, eram Pedro e João. Eles deviam ter me sabatinado, deveriam ter me colocado na escola bíblica de Jerusalém e me ensinado as doutrinas da igreja, mas eles me mandaram embora. Quando eu cheguei em Tarsis, numa bela noite, aparece para mim o mestre da sabedoria, a sabedoria encarnada. Ele olha para o meu coração apertado, para o meu semblante triste, o meu estômago vazio de fome, e diz para mim: Saulo, agora meu filho Paulo, se os homens não querem te ensinar, eu vou ser o seu professor. Só que eles deviam te ensinar aqui na terra, então aqui na terra não dá para te ensinar. Eu te arrebato em espírito e te levo para o céu. Vou te ensinar dentro do céu. Meu corpo já está arrepiado aqui. O evangelho que Paulo começa a ministrar em Antioquia começa a dar um nó na cabeça de Barnabé. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Culto seguinte, Paulo está pregando. Além das línguas estranhas, ele começa a orar por cura de vida. E de repente um cego vê.
um paralítico anda. E Barnabé diz: isso também acontece em Jerusalém. Quando Pedro prega, João prega, o cego veio, o paralítico anda. Mas de repente, naquele culto, começam a trazer gente diferente. Gente sem braço, gente sem perna, gente com defeitos de nascença ou de acidentes. E Paulo, vendo aqueles doentes que tinham perdido a fé, estende a mão sobre eles e choque-se, e prepare o coração. Onde não tinha braço, começa a desenvolver e nascer um braço. O perneta, Paulo ora para ele, sai de dentro da perna uma outra perna e cresce aos olhos de toda a igreja. E Barnabé pergunta: o que é isso que em Jerusalém não tem? E Paulo diz: o Senhor me diz que existe um dom chamado operação de maravilhas. No culto seguinte, Paulo está pregando, e de repente a igreja toda incendiada, orando em línguas, e Barnabé dizendo: isso acontece em Jerusalém. Mas de repente Paulo para, aponta o dedo para alguém no meio da multidão e diz para ele: cala-te! Para de falar esta língua! E Barnabé, apavorado, diz assim: o que é isso, irmão Paulo? O irmão ali está falando em línguas. Não, aquilo não é língua do Senhor. E como é que o Senhor sabe? O Senhor também me deu o dom de discernir espíritos. E em Jerusalém não tem esse. Eu sei que muitas pessoas podem nesse momento achar que o pregador, o bom evangelista, está inventando uma história. Mas não estou. Depois você pega a sua Bíblia e abre na carta aos Gálatas, no capítulo 2. E você vai ver Paulo dizendo: eu passei 3 anos depois da minha chamada indo a Jerusalém para ensinar o evangelho que eu estava pregando. Porque o concílio da igreja achava que eu estava pregando heresia. Porque eu apresentei a eles um evangelho carregado de sinais, de prodígios, de maravilhas, de unção divina, de cura e de poder revelado pelo Espírito Santo. E o meu corpo está arrepiado de novo aqui. Eu quero acreditar que muita gente foi embora porque tinha os seus compromissos, mas alguns foram porque não suportam ver o culto sair de dentro da sua forma. Então esses não podem ver nem ouvir o que eu vou falar aqui. Mas os que ficaram aqui, Deus marcou uma reunião conosco nesta noite para dizer a mim e a você que tudo que você já viu, que tudo que você já presenciou ou sentiu, não se compara ao que Deus ainda tem por revelar. Eu estou pregando um evangelho de poder, estou pregando numa igreja que nasceu debaixo do poder. E se tem algum crente que ainda crê nesse poder, dá um grito daquele que acorda, que já foi dormir. Aproveitamos que ainda estamos em clima de festa, de centenário. Mês passado, ou no começo do mês, já não me lembro mais, tivemos a nossa comemoração em Belém do Pará, e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E eu tive a graça de ter sido convidado para ser um dos preletores ali. Fiquei muito maravilhado, e isso marcou para sempre a minha história. Todavia, o que aconteceu em um dos cultos quase que me desmotiva a continuar crendo em tudo que eu cresci crendo. Porque em um dos cultos, um dos ministrantes, dos palestrantes, olha para a multidão que estava com fome e sede de revelação e glória divina, porque os crentes daquele estado estão cheios do Espírito Santo. Só faltava um fogo, porque o barril de pólvora estava pronto. Mas aí o irmão que foi pregar olhou para a multidão e disse: nossas igrejas, Assembleias de Deus no Brasil está cheia de crentes esquizofrênicos. Quando ele disse isso, ele imitou os crentes esquizofrênicos. Ele dançou, imitou uma dança no espírito. E o que me chocou, pastor Jonas, foi o cidadão imitar línguas estranhas. Eu cresci numa igreja no meio do mato. Os meus pastores não tinham cultura, mas eles me ensinaram: nunca brinque nem deboche com aquilo que você não entende. Porque o Espírito Santo não se sujeita a homens. Ele é o dono da igreja. E ele faz o que ele quer fazer. E depois de ouvir ele chamar de esquizofrênico, meu coração quase travou.
Saí dali, foram todos para o jantar. Falei com o Roberto, disse: eu não vou jantar, eu vou para o hotel que eu estou mal. Eu comecei a me sentir mal, eu disse: Jesus, ele me chamou de louco. Porque esquizofrênico é uma pessoa doente mental. Esquizofrênico é uma pessoa que tem que ser internada em um hospício, numa camisa de força. Porque na mente de todas as pessoas naturais, o esquizofrênico é uma pessoa passada da mente. Na madrugada, enquanto eu orava e me revirava, o Senhor disse: calma, vai estudar as bases da esquizofrenia. Você tem aí a internet, tem o Google. E em oração de Senhor, eu já estudei, eu tenho base de psicologia na minha formação. Eu sei o que é o esquizofrênico. O esquizofrênico é alguém que não pode permanecer no meio da sociedade, porque ele é um perigo, ele é uma pessoa que tem deficiência mental. A mente dele é atingida por reações psicossomáticas do cérebro. Aí o Senhor disse: calma, vai estudar as bases da esquizofrenia. Pastor Jonas, era 5:30 da manhã, quando eu dei um pulo no quarto orando em línguas estranhas. E o Senhor me disse: foi para isso que eu te mandei estudar. Não é que estudando as bases da esquizofrenia eu descobri que uma pessoa, para ser internada com camisa de força e para um hospital por um psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ele é obrigado a passar por uma bateria de exames e o médico ter que atestar no final assim: a pessoa é esquizofrênica por causa de uma das 3 bases, ou um dos 3 pilares da esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é tida ou ela é aceitada como um todo quando a pessoa fere uma das 3 bases da mente, da psique. Primeiro, todo esquizofrênico só é esquizofrênico porque ele vê o que ninguém vê. Eu vou falar de novo. Todo esquizofrênico só é esquizofrênico porque ele vê o que ninguém está vendo. A pessoa leva um parente para o médico, o médico diz: qual é o problema dele? Ele vê coisas. O médico diz: o que você está vendo? Eu estou vendo um negócio aí, doutor. Doutor, olha, porque é normal, é natural. Ele diz: não tem nada ali. É louco, camisa de força, interna ele. Segundo, todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. Aleluia. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Todo esquizofrênico ouve o que ninguém ouve. Ele ouve vozes. Aí a pessoa leva para o médico e diz: o que está acontecendo com ele? Ele escuta vozes. Meu amigo, como é que é? O que acontece com você? Eu estou na noite assim, de repente eu escuto uma voz, médico. É louco mesmo, tem que internar. Está com problema na cabeça dele. Se levassem Abraão para um psicanalista. Sara se tivesse, Sara tinha levado. Abraão acorda no meio da noite dizendo: mulher, arruma as trouxas, arruma as malas. Ele sai para fora da tenda e diz: todos os empregados, peguem os bois, peguem os cavalos. Por que, Abraão? Porque eu ouvi uma voz. O que é? Eu ouvi uma voz. Sara do lado dele: mas eu estou deitada do seu lado, eu não ouvi nada. E ele: mas eu ouvi. A voz disse: levanta, sai do meio da sua parentela. Terceiro pilar da esquizofrenia: todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Ai, Jesus amado, você entendeu alguma coisa, não? Você sai de casa vestido de frio até o nariz tapado e lá sai um cidadão de camiseta regata. Aquele camarada é doido. Meu amigo, tá frio? Tá não, estou sentindo calor. Leva ele para o médico, ele vai morrer de hipotermia. Porque se o corpo não for coberto, mas meu amigo, você tem que ir, mas eu estou sentindo calor. Aí o médico vai escrever: é esquizofrênico. Sente o que ninguém sente. Está todo mundo com calor e ele está vestido de frio. É louco, porque sente o que ninguém sente. Aí naquela madrugada eu falei em línguas porque Jesus disse: aquele cidadão que falou, ele falou sem conhecimento. Mas na verdade ele não estava ofendendo vocês, não. Ele estava elogiando vocês. Porque eu não sei você, eu cresci dentro de uma igreja onde nós víamos o que ninguém via, onde nós ouvimos o que ninguém ouvia, e por isso nós sentimos o que ninguém sente. E se você acha que eu estou falando besteira, é só lembrar do versículo que eu li de Paulo escrevendo aos Coríntios: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado só para quem é maluco pelo Evangelho. Tem algum crente doido aqui nesse lugar? Então dá mais um grito de glória.
quando Paulo está na cidade de Éfeso e ouve falar que a igreja de Corinto, a mais poderosa igreja que ele havia plantado, com o passar dos anos se esfriou. Vai doer um pouquinho agora, com todo respeito. A igreja que nasceu no fogo se esfriou. Acender o fogo não é difícil, manter o fogo aceso é que é. A simplicidade atrai aquilo que é misterioso e revelado. Mas com o tempo passa a simplicidade. E quando saímos da simplicidade, entramos num processo horrível, onde o crente puro e santo passa a ficar desconfiado de tudo, por causa das coisas que ele vê acontecer na igreja, por causa dos escândalos que ele participa. Acredite você, essa pessoa que está sentada do seu lado aí, que está acontecendo milagre onde ela está agora, está caindo neve em cima dela, de tão gelada que ela está. E se você ficar mais 5 minutos perto dela, é perigoso você pegar um resfriado. Nem sempre ela foi assim, porque se ela tivesse nascido desse jeito, ela não tinha permanecido. O que faz essa pessoa estar aqui hoje é porque ela depositou no passado. Então ela está sacando lá do céu tudo que ela depositou no passado. Ela não consegue ir para o mundo, mas também já não se sente bem no nosso meio. Envelheceu por dentro e por fora. Perdeu a intimidade com o doce, meigo Espírito Santo. E quando eu falo dele eu me emociono, porque ele está aqui entre nós. E neste centenário não tem ninguém mais interessado neste reino do que ele. E só que o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não é como um pregador que é agressivo, não é como um pastor que é autoritário. Ele é um gentleman. Ele passa perto de você e espera a sua reação. Ele não vai te agarrar pelo colarinho e falar assim, glorifica, dá grito, fala em línguas. Não, ele respeita o seu espaço. Ele espera que você busque, porque ele não pode infringir a lei do livre-arbítrio. Mas também quando ele encontra um desses crentes que está cansado de uma vida seca, cansado de um evangelho paralisado, cansado de entrar no culto e sair do culto sabendo como o culto vai começar, e antes do culto terminar já saber como o culto vai terminar. Quando o Espírito Santo encontra um crente revoltado, mais santo, e ele diz assim, Senhor, eu só saio desta oração quando o Senhor mudar a minha igreja. Eu só saio desta oração quando o Senhor mudar a minha família, a minha casa. Ele pega este crente e salta muralhas com ele. E eu profetizo que depois desta noite, algumas famílias aqui serão atingidas por este renovo. E queira o diabo ou não, neste biênio, nova convenção, novos membros da convenção, Deus fará prodígios extraordinários aqui no estado do Acre. Porque o Senhor colocou nesta mesa pessoas que ninguém apostavam nelas. E eu não sou daqui, eu estou falando por revelação. Pessoas que os homens que têm conhecimento dizem, não eram para estar aí. Pois eles vão viver para ver que Deus pega o que não é e mostra, porque quem manda nisso aqui é Ele. Sentindo Jesus aí? Pai, pode falar em línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode se sacudir. Por favor, não fica com ciúmes nem com inveja. Não, comece a dar glória a Deus. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Você não pode, você está proibido de voltar para casa do jeito que você veio para cá. Você está proibido de voltar para aquela rua sendo um crente pedinte de esmola que você é. Onde um macumbeiro da rua da sua casa, ele tem mais moral entre os vizinhos do que você. Está errada essa história. Está errada essa história de aqui nessa cidade, nesse estado, um monte de terreiros de macumba serem abertos, religiões espiritualistas crescendo. Está errado. Está na hora do único espírito que tem poder voltar a operar nesse estado. E a condução desse espírito é você. Onde houver um crente que acredita nessas coisas, que não se constrange em glorificar a Deus, por gentileza, faz barulho até o irmão do seu lado ficar incomodado. Pastor, mas é a capital. É a igreja da capital que comanda. É a igreja de Jerusalém que determina.
Mas e se o dono da igreja quiser dar dons extraordinários para Antioquia? Para Corinto, pastor Jonas? Se o Senhor quiser usar os pequeninos, quem pode impedi-lo? Pense numa igreja que para você entrar no culto, você era obrigado a pegar uma senha antes. Pegar o quê? Pergunte para quê? Você saber que hora que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja eram cheios do Espírito Santo. Não conseguiu entender? Eu vou desenhar. Aqui agora é Corinto, nos seus primeiros anos. Olha o irmão da esquerda. Cuidado. Esse aí tem o dom de diversidade de línguas. Olha o da direita. Esse aí interpreta todas as línguas que ele fala. Olha o que está atrás. Esse aí tem mais dons do que a igreja de Jerusalém, porque na igreja de Jerusalém tem o dom de curar enfermos, mas esse aí tem dons de curar enfermos. Você sabia disso? Paulo, quando ensina sobre os dons, ele diz: um tem o dom de curar, mas Deus me deu uma revelação que existem dons, no plural, de curar. Fui estudar isso e eu dei muita gargalhada. Pergunte por quê. Paulo estava dizendo assim, ó, os crentes que têm o dom, eles só conseguem curar de um jeito. Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A igreja de Jerusalém tem esse dom, Maria Antônia Lúcia, desculpa. Põe a mão e é curado. Aí vem os crentes de Paulo: meu irmão está doente lá, o senhor não pode agora. Agora eu não posso, que eu tenho que evangelizar ali. Mas calma aí, pega o meu lenço aqui, leva o meu lenço e põe em cima do doente. Ai, Jesus, você não entendeu? Eu vou repetir. Eu não posso ir para pôr a mão, mas leva o meu lenço, que o meu lenço vai e Jesus vai curar do mesmo jeito. Porque existe dons de curar enfermos naquela igreja. Olha o irmão que está na frente, não se apavore. Porque esse aí tem o dom que no século 21 apelidamos de dom do raio-x. Ele tem o dom da revelação. Ah, Jesus, esse dom ninguém quer ele. É o dom de você olhar para uma pessoa e você saber tudo que se passa na vida dela. Que saudade de ver isso acontecer. Criado na Vila Tatu, pastor Jonas, tinha lá uma irmã, chamada irmã Dalva. Quando a irmã Dalva levantava lá no ciclo de oração, de olho fechado e cantando um cântico em línguas estranhas, a igreja tremia. E eu já era um dos primeiros a sair do banco e ir lá na frente do altar. Porque ela vinha e pegava a gente de olho fechado e fazia a gente lá para frente. Como assim, pastor? Deus. Quando uma igreja está na presença dele, quando os homens deixam o seu brilho de lado e fazem o brilho do sol da justiça aparecer, o Senhor transforma os cultos em espetáculo. É por isso que quando a gente era novo convertido, a gente queria morar dentro da igreja. Porque todo culto tinha uma novidade. Todo culto tinha algo que a gente nunca tinha visto. Deus não repetia a comida. O cardápio era novo toda vez. Mas aí quando nós tiramos a direção dele, vai ser, sabe até como termina. Mas quando o Senhor pega para administrar, aí ele não trabalha com forma. Aí ele trabalha com formas. Aí ele usa quem não era para usar. Aí ele escandaliza, porque a pessoa que ninguém queria que fosse, é ela que Jesus pega e levanta. Aí ele pega e inverte a fila, porque o que está aqui na frente para ser Jesus, eu quero o último lá. Porque Deus gosta de desafios. Meu corpo está arrepiado de novo. O Senhor está dizendo que Ele quer pegar você e levantar a sua história e mostrar para todo mundo que é Ele quem salvou, é Ele quem chamou, e é Ele quem se responsabiliza pela sua chamada. Paulo sofre por causa desses dons e da revelação, porque em todos os tempos, toda revelação e carisma do Espírito, todo avivamento traz excessos. Mas são excessos que, se trabalhados com carinho,
com o temor e com a espiritualidade de um mestre podem ser trabalhados, testados, ensinados e administrados. Mas dá trabalho. E como dá trabalho, alguns, olha que eu já viajei muito, são 67 países do mundo onde eu já preguei, todos os continentes da terra. Mais de 1.600 cidades no Brasil onde eu já preguei, em todas as denominações que você imaginar. Eu já vi pessoas e companheiros chegar e me dizer assim: eu não tenho paciência, então é melhor não ter esse barulho. É melhor não ter esse grita-grita, esse pula-pula e esse cai-cai. É melhor não ter, então eu prefiro um culto metódico do que um culto que depois eu tenho que ficar treinando, ensinando, porque isso escandaliza. Com todo respeito. Eu cresci numa igreja assim. E olha onde eu estou. Eu cresci numa igreja onde só tinha gente analfa de pai e beta de mãe. Os meus pastores que pregavam nos cultos onde eu ia, só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. O irmão Ovidio Ramos, que me estimulou a pregar, quando ele ia ler a Bíblia, eu era criança, ficava atrás de uma pia de cozinha, eu tinha crise de riso. Porque ele dizia: vamos ler aqui do livro de Êxodo. Quando não, ele dizia: vamos abrir a Bíblia aqui no livro do profeta Albuquerque. Eu nunca achei Albuquerque na Bíblia. Mas era um velho que quando fechava a Bíblia, ele levantava aquela mão calejada do cabo da enxada. As lágrimas começavam a descer. Ele dizia: eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro, ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, já vai voltar na terra para me arrebatar para o céu. Essas coisas cravaram na minha alma. E hoje, viajando pelo mundo, tive a graça de me preparar. Consigo me comunicar em 3 idiomas. Escrevi 18 livros. Fiz um bom trabalho. Viajando pelo mundo, pregando o Evangelho, tentando repartir aquilo que o Senhor Deus tem me dado. Ver desaparecer uma geração é muito triste. Ver desaparecer um povo é muito triste. Eu participei de cultos na minha infância, onde o pastor dizia assim: amanhã nós vamos receber aqui um ex-defunto. A igreja entupia de gente. Eu estou sentado no primeiro banco e está lá o pastor João de Oliveira. E ele pega o microfone e diz assim: eu estive morto no braço de Jesus. Mas Jesus diz: João, você não pode ficar aqui. Por quê, Senhor? Olha lá embaixo, segurando a sua mão morta lá embaixo, tem um pastor de sobrenome Colenda, segurando a mão dele, dizendo: Jesus, a mulher de João de Oliveira e os 14 filhos precisam dele. Ah, Jesus, qual de nós teria coragem de ir num velório, catar a mão do defunto e orar 4 horas até ele voltar à vida? Nós não vemos a hora do velório acabar e enterrar logo aquilo. Mas eu cresci vendo uma igreja que tinha prodígios. Eu cresci vendo filhos de fazendeiros parar na casa do irmão Ovidio Ramos, bruto, que só ele. Pegar aquela mão zorra dele, botar a mão em cima do doente, levantar na hora. Aí perguntam para mim pelos blogs, pelos líderes da vida. Meu site tem 15 milhões de visitas. E perguntam: por que o senhor, apanhando do jeito que apanha, sendo perseguido do jeito que é, não desiste? Aí eu respondo: eu tenho alicerce. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, o meu coração sentiu. Eu sei que isso aqui não é fábula, não é historinha. Eu não estou aqui animando uma plateia. Eu sei do que o meu Deus é capaz de fazer se alguém se levantar e buscar. Quer ver? Chega aqui, pega aqui na minha mão, rápido, sobe aqui comigo. Vamos lá? Me ajuda aqui, me ajuda. Pronto. Vem cá. Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Coloca o celular ali, depois a gente tira uma foto. Me abraça aqui.
as duas mãos, mas sai molhado. Quem mandou você vir aqui na frente? Nada me separa de Cristo. Podem falar o que quiser. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas e esse menino de 11 anos? Como é que vai ser a igreja que ele vai congregar daqui a 10 anos, se Jesus não voltar? Que mensagens ele vai ouvir? Que pregação ele vai ouvir? Qual é o hino que será cantado nas nossas igrejas? Qual é o testemunho que ele vai poder dar para os filhos dele, se não houver uma mudança agora? Se não houver uma mudança já? Em nome de Jesus, não seja egoísta. Se você não quer, se você não busca mais, que nada te afasta, porque você é da minha geração que viu e ouviu, pelo menos por ele, pelo menos pelos nossos filhos, pelo menos pelas nossas crianças que vêm aí, que não viram, não ouviram. Eu não quero ver acontecer aquilo que aconteceu nos Estados Unidos da América. Há um hiato nos Estados Unidos da América. A geração velha teme a Deus. A geração nova começa a buscar a Deus, mas a geração do meio não sabe o que é Deus. Eu estava na ilha de Martha's Vineyard pregando, quando os americanos foram na igreja brasileira que eu estava pregando, e pararam de frente do pastor Paulo Tenório e disseram assim: não pare com esse culto. Nós assistimos pela TV local. Os velhos dizendo assim: no nosso tempo era assim. Aí ficamos ricos e importantes, não ensinamos os nossos filhos. Agora os nossos netos vão para a escola e levam armas pesadas para se matar. Então os avós estão cuidando dos netos, levando eles para a igreja. Mas há uma geração que não crê em nada, porque não viram, não ouviram, não sentiram. Jesus, eu abençoo a vida do Wellington e profetizo que ele representa uma geração que não vai viver de lendas. Ele vai ver, vai ouvir e vai sentir. Reage, Assembleia de Deus! Reage, povo do centenário pentecostal! A chama não pode se apagar! Jesus, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, Pai. Onde houver um profeta, põe palavras nos lábios dele. Onde houver alguém que tinha visões, começa a dar visões. Pega, 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 Senhor, pega, pega. Estou terminando. Paulo viu a igreja de Corinto morrer. E quando ele estava na igreja de Éfeso, rica e poderosa, um momento de saudosismo bate no coração do apóstolo. E ele lembra da igreja que ele plantou, cheia do Espírito Santo. Ele lembra do último culto que ele participa em Corinto, um culto metódico, bonito, mas vazio daqueles dons. E ele pega a caneta dele tremendo e escreve o capítulo 2, versículo 9, e diz para eles: o que os seus pais viram, ouviram e sentiram, Deus quer dar a vocês também.
que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para vocês. Mas tem que buscar, tem que desejar, tem que querer, tem que fazer por onde. Não deixe o diabo destruir o nosso fervor. Eu sou assembleano e eu amo a minha igreja. Culto sem barulho para mim não é culto. Eu preciso ver alguém levantar as mãos. Eu preciso ver alguém, um louquinho, dar um pulo para cima. Eu nasci numa igreja assim. Ah, pastor, mas isso escandaliza os homens do século XXI. Não, o que escandaliza os homens é pecado escondido. Mau testemunho de crente. O poder de Deus não escandaliza. Ele desperta a curiosidade. As pessoas começam a perguntar: o que quer isto dizer? O que é isto que está acontecendo? Aí alguém precisa se levantar e dizer: aqui não tem ninguém bêbado, não tem ninguém louco aqui do jeito que você pensa. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. Reaja. Eu encerro dizendo que mês de outubro do ano passado, fim de setembro, Roberto estava comigo, o Brito também, que é os meninos que me acompanham. Estava numa igreja nossa, Assembleia de Deus, na rodovia Anhanguera, em São Paulo, que corta várias cidades grandes. Era uma grande igreja. Preste atenção. Enquanto eu ministrava naquela igreja, eu senti um peso, uma dificuldade tão grande. Os crentes não se abriam, disparados. E quer matar um pregador pentecostal genuíno do coração, ele está pregando e você fica olhando para ele com o olho parecendo de um sapo que morreu no dia de enchente. Matar a gente do coração, você fica com a boca travada. Desestrutura, gente. E aí eu fui valente, continuei pregando, 20 minutos pregando. Quando eu parava, só escutava 2 barulhos. O primeiro era dos mosquitos voando, e o segundo era o meu pulmão. Você ri porque não era você. Mas por misericórdia divina, daqui a pouco entrou um grupo na igreja. 5, 6 pessoas. Escolheram um banco, sentaram. E 5 minutos depois eles já começaram a animar o povo. Glória a Deus! Só que o povo estava tudo parado. Você já viu o que acontece quando está todo mundo calado e um crente dá glória a Deus, né? A igreja inteira olha para dar para procurar quem é a pessoa que dá. Mas esse grupo era valente, eles não se intimidaram não. Eu liberava uma palavra revelada deles: glória a Deus! E começou a incomodar os irmãos do lado. E teve gente que começou a ficar com vergonha e começaram a dar glória a Deus junto com eles. Porque olha, sentar do lado de um crente gelado é triste, irmão. Porque você pode estar animado do jeito que for. Você olha para ele, ele te congela com a cara dele. Tem uns que você não pode olhar na cara dele, parece que o cidadão morreu e esqueceu de deitar. Em compensação, se você é gelado e sentou do lado de um canela de fogo, congela ele logo, ou ele vai derreter você. Porque se o frio pega, o fogo pega mais rápido. Tem algum canela de fogo aqui? Deixa eu ver. Mas deu 10 minutos, a igreja foi incendiada. Já corri para finalizar a mensagem, para não perder o timing. Disse amém. Missão cumprida. Terminou o culto, o pessoal veio tirar foto comigo e veio o grupo, pastor. Eu ri muito depois. Pô, pastor, nós podemos tirar foto com o senhor? Eu disse: eu faço o que vocês quiserem. Se é jantar, nós vamos jantar. O que vocês quiserem. Pô, pastor, obrigado. Aí eu falei: vocês moram aqui perto? Porque no dia seguinte eu ia pregar numa cidade do lado. Vocês moram aqui perto? Porque não, eu queria